Começamos esse janeiro falando de um ano para viver, e aí um ano para viver em oração, um ano para viver na palavra, um ano para viver em missão, e nessa manhã eu quero trabalhar com vocês um ano para viver em devoção a Deus. Então, convido você a abrir aí Marcos capítulo 3, eu leio a partir do versículo 20, é o texto inicial para a nossa reflexão nessa manhã. 3:20. Então ele, Jesus, foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que não podiam comer. Jesus e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor tenha liberdade entre nós a ministrar a Tua Palavra, que Teu Espírito conceda a nós a porção da Tua Palavra nessa manhã e saiamos da Tua casa renovados e revigorados pelo poder da Tua Palavra. Sabemos que a Tua Palavra não volta vazia e a nossa oração é que o Senhor nos abençoe nessa hora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós temos ensinado e falado à igreja sobre essa vida de oração e essa vida de buscarmos a mente de Jesus. Temos sido ensinados, eu diria até, que nós precisamos buscar essa mente de Cristo e seguir os passos da trilha de Jesus nesse discipulado, onde Ele vai nos ensinando e vai mostrando para nós como de fato é a vida. E nessa manhã eu quero acompanhar com vocês alguns textos, e aqui eu separei no mínimo 7 versículos, e por isso hoje eu não farei uma exposição bíblica, mas eu quero caminhar com vocês por alguns textos, mostrando como Jesus encontrou um equilíbrio na sua vida e como de fato Ele é a nossa referência maior. Nós então estudaremos isso, olharemos para Jesus e a sua jornada e buscaremos entender algumas realidades da nossa vida quando tange a nossa devoção, a nossa vida de oração, a nossa agenda de oração. É claro que Jesus, enviado por Deus, e tinha ali as suas duas naturezas, e a gente vai olhar em alguns momentos, a gente vai falar assim, mas Jesus era Deus, mas Jesus era o Verbo encarnado, o exemplo para nós de como nós devemos viver a nossa vida dentro dessa nossa humanidade. Então nós precisamos entender essas duas naturezas de Jesus, a natureza divina e também a natureza humana. Diz o texto em Marcos, nós já estudamos Marcos e Lucas e Mateus também, e nós já entendemos que cada evangelista olhou para Jesus e fez um retrato de Jesus e contou algumas experiências de Jesus, e por isso nós precisamos olhar para todos os evangelistas e captar as mensagens. Vale lembrar, né, Lucas, que Marcos, ele tem muita pressa. Ele escreve aos romanos, ele não quer ficar falando muito da natureza divina de Jesus nesse sentido, ele quer falar que Jesus é o Filho de Deus e esse é o Evangelho, e Marcos tem muita pressa, muito parecido com o pastor que vos fala, né? Marcos tem pressa, Marcos está agitado e por isso Marcos vai dizer que Jesus trabalhava tanto a ponto de Jesus e seus discípulos não terem tempo nem para comer. Já Lucas, que é médico, ele vai contar e mostrar para nós como Jesus buscava na devoção e na sua espiritualidade a sua busca por Deus e como isso renovava a vida de Jesus. Então veja que nessa manhã nós precisamos ter esse entendimento de que nós precisamos ajustar os ritmos da nossa vida. Vai ter dias e vai ter momentos, eu diria meses e talvez anos, que nós vamos viver de uma maneira tão intensa a nossa vida, que a gente não vai ter tempo correto para as refeições. Mas também precisaremos entender que teremos que ter tempo para o descanso. Tem tempo para agitação, diria Salomão, mas tem tempo para a quietude, como nós veremos na vida de Jesus. Agora, eu gosto do Billy Graham, quando o Billy Graham diz o seguinte: parem de se inspirar em líderes, sejamos imitadores de Cristo Jesus. O problema é que a gente fica olhando para os artistas, para os jogadores de futebol, para os atletas e queremos imitá-los, sendo que nós já temos a grande referência. Marcos está dizendo para nós que Jesus não tinha tempo para refeição. Quem aqui come rápido?
Eu era aquele cara que comia rápido, e Timóteo falava assim: você já comeu? Já está esperando a sobremesa? E agora, com esse problema intestinal, uma das técnicas que eu tive que fazer nessas férias foi aprender a mastigação. Eu falei, que terapia doida, né? Falei para a moça lá que foi me atender: não, eu quero ver o senhor mastigando. Mastigando? Aí eu engoli, coloquei um pouco de alimento na boca, mastiguei, Glaucio, engoli. Quando eu engoli, ela falou: não, está muito rápido, eu vou ensinar o senhor. Aí ela contou lá o tempo, César, de mastigação. Eu falei para ela, minha senhora, eu não tenho tempo para isso não. Ela falou: mas você não tem, mas você vai ter que aprender a ter tempo. Porque se você não mastigar bem, o seu organismo não vai fazer uma boa digestão. Eu falei assim: mas eu engolia tudo. Ela falou: eu engolia quando você tinha 20 anos, agora você tem 40. Fica quieto aí e aprende. Nesse momento, a multidão afluindo em Jesus e seus discípulos não tinham tempo para comer, mas Jesus tinha tempo para orar. E a gente vai ver isso. Então me acompanhe nessa leitura, como nós precisamos entender que Jesus estava sendo pressionado pela multidão. O tempo de refeição é muito complicado e você vai se enquadrar nisso. Nessa nossa vida agitada, nessa nossa vida cheia de correria, tem tempos em que o nosso tempo de refeição é 15 minutos. E nós precisamos entender isso. Vá comigo em Marcos capítulo 6. Corra sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Seis 31. 30 e 31. Lembrando que nesse contexto aqui, Jesus está recebendo os seus discípulos, uma vez que ele tinha enviado os seus discípulos. Lembra a missão de 70? Eles estavam numa caravana, foram trabalhar fazendo evangelização, eles voltam, versículo 30, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e começaram a relatar tudo quanto haviam feito e ensinado. Olha aqui o princípio de relatório. Quem não gosta de relatório não pode andar com Jesus. Jesus envia e fala assim: quando você voltar, você traz o relatório, prestação de contas. Tem gente que é crente e não gosta de prestar contas, está errado. Eles voltaram e prestaram contas. E quando eles vieram prestar contas, eles falaram dos demônios, lembra? Os demônios estão se submetendo a nós, essa é a nossa alegria. E lembra que Jesus vai corrigi-los. Fala o seguinte: olha, vocês deveriam ter a maior alegria, porque o nome de vocês está rolado nos céus. Essa de fato é a grande alegria do cristão. Verso 31, e Jesus lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Então veja, o mesmo Jesus que outrora não tinha tempo para se alimentar, é o mesmo Jesus que está convidando os seus discípulos, fala comigo assim, à parte, vai lá, à parte para repousar. É o mesmo Cristo que estava diante da multidão, que está diante de uma multidão sedenta, que essa multidão aqui precisa de pão e de peixes, é a primeira multiplicação de pão e de peixes, mas o Jesus que está falando o seguinte: vinde e repousai. E é o Jesus que está falando para você nessa manhã: repouse, descanse. E nesse tempo agora das férias eu aprendi isso. Lá no hospital, a moça falando para mim: ó, se você não repousar, os remédios não farão efeito. O corpo precisa de descanso. Eu falei: minha senhora, está na Bíblia, né? A gente trabalha 6 dias e o 7º a gente faz o quê? E a gente não quer descansar, a gente quer trabalhar no domingo, a gente quer romper a nossa agenda, a gente quer vender as nossas férias. Está errado, é pecado. E Jesus está falando o seguinte: tem semanas que a gente vai ficar trabalhando tanto que não tem tempo para comer, mas tem dias que a gente precisa repousar. Vinde e repousai. Vinde a mim, vós todos que estão entendendo o convite de Jesus para nós nessa manhã? Essa é devoção a Deus, porque vocês não têm tempo nem de comer. E diz aí o texto no versículo 31, que Jesus está reconhecendo, a multidão é muito grande, e o texto depois vai dizer que era 5.000 homens, mas 5.000 mulheres, e cada homem naquela época tinha no mínimo 2 filhos. Nós estamos diante de uma multidão de 20.000 pessoas. Quantos apóstolos eram? 12 para 20.000. Tinha trabalho ou não?
Não tinha tempo nem para fazer refeição. E aí Jesus fala assim: vinde e descansai um pouco. Volte comigo lá no Evangelho de Mateus. Está comigo aí, Nice? Ou dormiu? Está matando a saudade, né? O Jonas, olha lá, está só anotando, olha lá. Mateus capítulo 14. Abra aí comigo. Mateus capítulo 14 vai falar da morte de João Batista. Uma morte triste, inclusive, feia. Aquela menina, aquela moça pede a cabeça de João Batista na bandeja, lembra-se disso? Diz aí o texto, versículo 9 e 10. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e daqueles que estavam com ele à mesa, determinou que desse então a cabeça de João Batista. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Verso 13. Jesus, ouvindo isto, ouvindo o quê? Ouvindo que João acabara de ser morto, o seu precursor, o seu primo. Quando Jesus recebe essa notícia trágica, o que Jesus faz, irmãos? Dá uma olhadinha no texto. Retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Então veja, o mesmo Cristo que estava atuando e trabalhando é o mesmo Jesus que se retira diante de uma notícia difícil como essa. Então veja, a motivação de Jesus é ter um tempo num lugar deserto, sabendo que, dá uma olhadinha aí no versículo 13, que as multidões estavam à sua procura. A multidão não dava trégua para Jesus, hein? E a multidão não dá trégua para ninguém. Se você parar o carro na Itavuvu, a turma passa em cima de você, te atropela, ninguém te espera. O mundo é assim, sempre foi assim. As pessoas têm as suas motivações. A multidão estava fluindo sobre Jesus, e Jesus fala assim: eu vou me retirar para um lugar deserto, vou pegar meu barquinho e vou ali orar. Será que a gente tem essa mesma postura diante de uma notícia, diante de uma tragédia? Eu vou me retirar alguns dias para orar, eu vou me retirar para ficar em oração com o meu Pai, para buscar a presença de Deus e ouvir a voz de Deus. Amados irmãos, diante de algumas notícias, nós precisamos sair, desculpa a expressão, do fervo da multidão e ter o nosso momento de oração com Deus. E diante de algumas notícias, inclusive, que tocam e tangem a nossa vida, a gente precisa se recolher, é voltar para o quarto, é orar a Deus em secreto, é ficar em silêncio, lembrando que o texto está dizendo para nós, e Lucas, ou em Mateus aqui, é muito sábio ao dizer que é um lugar deserto, e deserto para Mateus, que é um judeu, em essência, deserto é um lugar árido, mas é um lugar onde a gente ouve a voz de Deus, ou seja, vá para um lugar que ninguém vai te incomodar. Qual que é o lugar que ninguém te incomoda, que ninguém te acha? É engraçado isso, porque hoje a gente está tão ligado nisso aqui, ó, nessa comunicação, que aí o pessoal fica bravo. Quer ver? Pastor, o senhor não me respondeu nesses 15 dias. Claro, eu estava no hospital, sem Wi-Fi. Mas lá não tinha, mas eu fiz questão de ficar ausente, offline. Porque a gente está tão online, à disposição, e a gente precisa entender que às vezes a vida também está no offline. Não, eu estava me cuidando, não tinha como. Onde você ficou? Fiquei no deserto. Qual foi o deserto? Eu, a enfermeira e o quarto. No deserto. Mas lá eu ouvi Deus. E Jesus precisa de um lugar de quietude, porque o deserto é um lugar onde você só escuta o barulho do vento. O que eu quero dizer? Na sua agenda nesse ano, separe um tempo, você e Deus. No máximo, você, o seu cônjuge, o seu filho e Deus. Desligue-se de tudo.
Se você é muito viciado nas redes sociais, desinstale o Instagram e o Facebook do seu celular e o WhatsApp, inclusive. Manda uma mensagem para quem é íntimo e fala assim: nesses dias eu estarei offline. Esses dias o Timóteo falou assim: papai, o que nós vamos fazer? Eu falei assim: eu e você no Fusca, contei isso ontem, ouvindo rádio FM, nós vamos deixar a mamãe quietinha em casa. Foi o único dia que eu consegui sair com ele. A gente vai sair. Para onde a gente vai? Não sei. Vamos pegar castelo e vamos sumir. Na hora que a gente cansar, a gente volta para casa. O que nós vamos fazer? Eu e você, vento na cara e oração. Combinado? Combinado. Conta quantas placas tem, conta quantas vaquinhas tem, mas as vaquinhas estão andando, não é o carro que está andando, meu filho. Paramos na beira da estrada, Maria do Socorro. Coloquei 2 cadeiras, daquelas de praia, com lanche, Lucas. Fizemos um piquenique, William, na beira da rodovia. Aí meu filho põe a mão no meu ombro e fala assim: papai, é bom te ver de novo, feliz, alegre. Falei: você está animado, filho? Não, você está animado, pai. Falei: então, vamos orar aqui? Aqui, falei, aqui vai ser nosso lugar de oração. Nosso quarto vai ser aqui. Vamos orar pela minha saúde? Vamos orar pela Nova Canaã, Timóteo? Vamos orar pela mamãe? Vamos orar pela nossa família? Falei: aqui, no quilômetro tal, um lugar deserto, sem visibilidade, Jesus e seu barquinho, só Ele. Ele está acostumado com a multidão, não está? Mas ele precisa de um momento a sós com Deus. Nós precisamos da multidão, nós precisamos da comunhão da igreja, mas nós também precisamos do nosso tempo e do nosso momento de conversa com Deus, para nós entregarmos tudo que preocupa o nosso coração ao Senhor. Então, nesse ano, o ano para viver, separe na sua agenda momentos e tempos sagrados de oração, você e o Pai. Diante dessa notícia, Jesus se recolhe. Dá uma olhadinha no versículo 14, que quando Jesus desembarca do barquinho, ele vê a grande multidão e ele se compadece da multidão. Porque a compaixão é nutrida no nosso coração por meio da oração. Por que as pessoas hoje não têm compaixão? Porque não oram, porque não se dedicam em oração. Comece a orar por uma pessoa e você vai ver como Deus vai encher o seu coração de compaixão por ela. Você tem raiva de alguém? Quem tem raiva de alguém? Ódio. Vocês são pecadores e mentirosos ainda por cima. Nenhum braço levantou? Vai, Paulinho, levanta a mão. E quem tem? Eu tenho. Aí meu filho chegou outro dia, época de escola. Pai, tem um menino lá na nossa classe que chegou lá. Cadê a Kátia? Você sabe quem que é? Menino terrível. Ele puxa o cabelo, ele briga, ele não sei o que. Tô com raiva dele. E meu filho lá na escola, ele é presidente do Grêmio. Você acha que o cara tem 7 anos? Eu não entendo isso. Eu não entendo. A diretora falou: não, ele vai ser o futuro líder, a gente viu ele como líder. O cara, presidente do Grêmio. E eu, como presidente do Grêmio, pai, sabe o que eu vou fazer? Vou falar para a turma tirar ele da escola. Porque ele faz parte da reunião lá com as diretoras, com as professoras. Nunca vi isso, 7 anos. Acho que Deus está treinando ele para alguma coisa, amém? Amém, beleza. Eu falei assim: mas você tem ódio desse menino? Eu falei: eu queria que ele nem fosse mais na escola, que ele mudasse de escola. Aí, eu falei: vou treinar esse cara. Como que é o nome do menino? Fulano. Dá a mão aqui, vamos orar por ele? Eu não vou orar por esse cara. Eu falei: então, você não está sendo cristão. Como que eu vou te batizar se você não é cristão? Se Jesus falou que você tem que orar até pelos seus inimigos. É duro ser crente, hein, pai? Então, é o começo da trilha, meu filho. Vem com a gente aí que é isso aí. Vamos orar por ele? Vamos. Senhor Deus, cuide dele e tal. Outro dia, na hora de refeição, filho, será que aquele menininho tem uma boa refeição? Será que ele come bem?
Será que a família dele tem o hábito de se alimentar na mesa? Não sei, papai, vamos orar por isso. Comecei a falar um monte de coisa para ele do menino, até que ele foi buscar informações do menino. E o menino tem uma mãe problemática que está presa. O pai, que ficou com a guarda da criança, falou para o menino que a mãe morreu. O menino é revoltado, e aí a escola pediu ajuda desse que vos fala para eu aconselhar a família. Eu falei: filho, agora eu fui convidado para aconselhar o pai dele, a cuidar dele e encontrar uma família para dar suporte para ele. Aí o Timóteo olhou para mim e falou assim: então, mas a gente não está orando por ele? Então, como a gente começou a orar por ele, nutrindo no nosso coração compaixão por ele, a gente está aprendendo a olhar para ele com outros olhos. Jesus tem compaixão daquela multidão, porque Jesus tinha o tempo de oração com Deus. Se você não ora, você não tem compaixão. Se você não ora pelo bairro, você nunca vai querer sair conosco para a evangelização do bairro. Se você não ora pelo avanço da igreja, você nunca vai dar graças a Deus por aquelas crianças que estavam aqui ontem, que são da rua, que moram aqui na rua. E ontem nós tínhamos 12 crianças da rua aqui dentro do templo. Então, se a gente não ora pelas pessoas, o nosso coração não é nutrido em compaixão. Veja que as pessoas de oração se compadecem, assim como Jesus. Vocês estão comigo ou vocês já dormiram? O Felipe dormiu? Só o Felipe que pode dormir, né? Tá bonito esse gordinho, hein? Vixe. Vamos ver uma análise de um médico? Tudo bem aí, Beth? Está comigo? Então tá bom. Lucas, capítulo 4. Vá comigo lá. E em Lucas eu vou fechar. Se o Rafael estivesse aqui, o Rafael está trabalhando, o Rafael fala assim: mano, vai ter que fazer 3 mensagens de uma só. Rafael está trabalhando, está tudo bem com ele, né, Kátia? À noite ele está por aí, ele foi escalado lá na empresa, mas à noite ele estará aqui, se Deus permitir. Lucas capítulo 4, dá uma olhadinha comigo, versículo 42. Jesus está curando, o verso 40 está dizendo isso, ao pôr do sol, ou seja, depois de um dia intenso, Jesus está curando os enfermos, abençoando as pessoas, impondo as mãos sobre as crianças. Verso 42, sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até ele e insistiram para que ele não os deixasse. Veja mais uma vez, e agora Lucas, o médico, mostrando que Jesus tinha uma agenda intensa de trabalho, mas que Lucas está narrando para nós que Jesus estava orando, que as multidões estavam aflitas sobre ele. E veja que o texto fala assim: saiu e foi para um lugar deserto. Ele saiu. Agora a pergunta é: você sai das situações de pressão? Você busca um lugar de silêncio? Você busca um lugar de quietude? Alguém já disse que estar a sós consigo mesmo é o maior privilégio. É você entender que você e Deus é a melhor parceria. Em alguns momentos da nossa vida, irmãos e irmãs, nós precisamos sair e encontrar um lugar deserto, quieto. Quem está falando isso para nós é um médico, Lucas, falando o seguinte: olha, nas pressões da vida, saia. Não é para você fugir das realidades da vida, mas fuja para a presença de Deus, você e o Senhor, assim como fazia Jesus. Diante de um diagnóstico, diante de uma notícia, diante de uma demissão no trabalho, diante de um caos no serviço, diante de um conflito familiar, saia e busque a presença de Deus. Fique num lugar deserto, quieto. Mas a gente está tão acostumado com o barulho, com as vozes, com os ruídos internos.
A gente está tão acostumado com poluição sonora, que quando a gente fica em silêncio, parece que o silêncio até nos incomoda, não é assim? Está muito quieto esse lugar. Nós vivemos isso. Os primeiros 15 dias o Timóteo foi transportado lá para a casa dos avós. Ô William, a casa ficou, cara, um silêncio. O meu vizinho lateral, o Marcos, que deve estar me acompanhando, o Marcos ligou lá e falou: Gesso, você está em casa ou você está no hospital? Eu falei: não, estou em casa, estou trabalhando, eu só saio de férias dia 15. Eu falei: por quê? Cara, está um silêncio. Tem uma capa em cima do Fusca, não tem brinquedo na garagem e a casa está um silêncio. Pensei que aconteceu alguma coisa. Eu falei: não, o Timóteo não está em casa. Quando o Timóteo não está em casa, não tem barulho. Aí ele falou assim: como tem sido ficar em silêncio? Eu falei assim: olha, no primeiro dia foi meio estranho, segundo também, mas tem sido bom. A gente coloca um louvor assim, bem baixinho, e temos ouvido a voz de Deus. Ficar em silêncio é sinal de espiritualidade, é desligar o telefone e ter um momento de oração, é desligar a TV, aquele aparelho lá que fica fazendo barulho também lá, como que chama? Antes era o micro-ondas, né? Ficava apitando toda hora lá na cozinha. O meu, eu fui lá, desliguei o sensor. Vai apitar na casa do engenheiro que te criou. Aqui não, desliguei o negocinho lá. Agora é a tal da, eu não sei nem falar o nome dela, como chama? Aquela que fica rodando lá, que é sem óleo. Air fry. Você viu o barulho que faz aquele trem lá? Você viu o barulho que faz a geladeira? Fica de noite, que nem eu que passava mal, na sala ouvindo o barulho da geladeira. Aí Deus nos deu a graça de ficar 3 dias no Guarujá, agora. Falei para o Timóteo: vamos ficar em silêncio. O que nós vamos fazer? Quietinho. 7 horas da manhã, nós dois na praia. O que nós vamos fazer, pai? Vamos dormir? Não. Assim, ó. Fecha o olho. Aí ele falou assim: os outros vão pensar que nós somos budistas. Deixa eles pensar o que eles quiserem. Fecha o olho. Escuta. Escuta o que, pai? O barulho das águas. Escuta. Olha o vento. Olha o bichinho parecendo aí, ó, aquele albatroz. Ah, estou ouvindo o caminhão. Agora a vida vai voltando ao normal. Fique em silêncio. Tem um versículo dos Salmos que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus lá do céu está olhando para mim e para você nessa agitação nossa e falando assim, ó: aquieta, aquieta a minha alma, porque está batido a minha alma dentro de mim. Lembra do Salmo? Porque te perturbas dentro de mim. Fique em silêncio diante de Deus, pois Deus vai renovar. Aprendemos isso com Jesus. No momento de muita agitação, a gente precisa fazer o seguinte: ô povo de Deus, vamos ficar quieto. Vocês vão até entender por que as nossas canções são canções que a gente privilegia o canto congregacional. Não queremos aquela banda, aquele som insuportável. Não, nós queremos ouvir a igreja, porque também nós gostamos de silêncio, gostamos das pausas musicais. Não é isso, Vanessa? Não tem pausa, não tem parada, mas a gente gosta da agitação e vem a vida e fala assim: não é só acelerar. E vocês que me ensinaram isso: pastor, o senhor está acelerando muito, dá uma parada, não é, Marilise? Dá uma parada. Edna, a Edna puxa minha orelha ali no corredor ali. Sempre que eu estou bebendo água, vem a Edna: menino, não é, Edna? Com carinho. A Beth: pastor, dá uma aceleradinha a menos. Aí em 2023 eu desacelerei, viu, Carmen? Desacelerei, fiquei doente, fiquei internado, né, Lucas? Comecinho de 2024, Terezinha, estou bem. O que vocês acham nesse ano que eu vou fazer? Ah, vou acelerar, hein? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, nós vamos avançar. Se eu continuar bem assim, nós vamos avançar. Eu vou descansar? Vou, mas a gente vai acelerar. Nós precisamos fazer muita coisa. Estão entendendo? Há tempo de trabalho, há tempo de
descanso. Há tempo de muita correria, mas há tempo de quietude. 2023, irmãos, eu só desfrutei daquilo que eu acelerei em 2022. A igreja fluiu, e quando a igreja fluiu, eu descansei. Todo mundo achou que foi um ano pesado, e foi pesado para mim, mas foi um ano em que eu vi as coisas acontecendo, porque eu já tinha acelerado bastante. Aprendi isso com Jesus. Em 2023 eu quase não tirei nenhum dia de folga, e a diretoria ficou brava comigo. Em 2024 já estou dizendo, na minha folga eu vou desligar meu celular, só ligue para mim se tiver um falecimento na igreja ou tiver internado assim, numa coisa aguda. Fora isso eu não vou atender. É o tempo, a gente precisa entender isso. Isso faz parte da nossa devoção a Deus. Dá uma olhadinha aí, Lucas capítulo 5, versículo 16. Estou caminhando para o final. 5,16 está dizendo para nós que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Agora o texto está mostrando para nós que Jesus acabara de curar um leproso de uma maneira milagrosa. Jesus estava realizando um milagre. Lucas, como médico, vai dizer para nós que essa intervenção era uma intervenção divina, ou seja, Jesus agiu divinamente como Filho de Deus, o único que pode curar. Jesus, o que ele fez? Curou. E depois que ele curou, o que ele fez? Ele saiu para orar. Depois que um pai ensina o seu filho no caminho que deve seguir, o que o pai tem que fazer? Orar. Olha aqui para mim, quem tem filho. Se você ensinou a santa semente da palavra de Deus, você não tem que se preocupar mais no sentido de semear. Agora a sua missão é orar. Descanse o seu coração, entregue seu filho a Deus. Se você fez uma boa semeadura, quando eu saio de férias e falo assim, os meninos, os seminaristas me representam, porque eu sei a semente que eu plantei neles. Quem aqui está na minha classe de batismo sabe disso. Eu sei a semente que eu estou plantando. Eu sei a semente no Rudney, quando a gente foi lá na viagem missionária. Por isso que ele é missionário, César. Porque ele viu várias sementes sendo plantadas. E quando a gente crê na semente sagrada do Evangelho, a gente semeia e fala o seguinte, que essa semente dê bons frutos. Amém. E a gente só passa a orar. Os nossos filhos estão lá na parte superior agora, e tem mais gente lá no Ministério Infantil do que nos adultos. A igreja está invertendo, né? Está engraçado isso. E a gente crê que a semente que eles estão recebendo lá é uma semente sagrada. Amém? Colheremos uma geração forte, em nome de Jesus. A gente semeia e ora. Jesus faz um milagre, depois do milagre ele ora. A gente apresenta um relatório financeiro na igreja e depois a gente ora pedindo que Deus dê mais dinheiro para a gente fazer a obra missionária. Ponto. A gente pede que Deus cure o nosso pastor e quando ele volta animado, a gente não fica olhando no relógio. A gente fala assim, vamos orar para Deus dar mais tempo para ele. Você está entendendo? Aparentemente, Jesus estava sozinho, mas nós precisamos entender que nós nunca estamos sozinhos. A canção que nós iniciamos o culto diz, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá. A enfermeira um dia olhou para mim e falou assim, como o senhor se sente sozinho? E aí a Glaucia não está aqui, né? A Glaucia falou, quantas oportunidades, pastor, o senhor tem tido para falar do Evangelho? Eu falei, sim, imensas, porque eu tenho tido contato com muita gente. Aí eu virei para a enfermeira e falei, minha filha, desculpa te corrigir, mas eu nunca estou só. O meu pastor está do meu lado. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, que foi o texto que nós lemos hoje, ele está aqui do meu lado, segurando a minha mão.
E se eu vacilar e soltar da mão dele, ele segura a minha mão. Eu não estou sozinho. Aparentemente Jesus estava sozinho, num lugar solitário, em oração. Agora, você e Deus em oração, é comunhão perfeita. Em nome de Jesus, no poder do Espírito, comunhão perfeita. Lucas capítulo 6, corre aí comigo. Está aí do ladinho. 6:12. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar. E alguém já vai falar assim: o monte é especial, pastor? Nós vamos orar no monte, porque o monte é o lugar, não sei o que, não sei o que. Não, o monte, naquela geografia e topografia, era o que tinha. Você tem o vale, vale lembrar a questão geográfica lá daquela região, topográfica. Tem o vale e tem monte. O Deus do Antigo Testamento é o Deus que se revela no Monte Sinai. Então Jesus se retira, vai para onde? Qual que é o lugar deserto? No vale? No vale está todo mundo ali andando, conversando, trafegando, comprando e vendendo. Não, Jesus vai para o monte, que é o lugar desértico. Só isso. Tem alguma coisa sagrada no monte? Porque tem essa mística, né? Não. Oração mesmo, de fato, que Deus responde é a oração do monte. E tem o pessoal que acredita, né, que é a oração da madrugada. Não, é oração de devoção a Deus. Agora, veja aí no texto. Jesus se retira para o monte a fim de orar. E veja que Jesus passou a noite, versículo 12, em oração. E Jesus passou a noite em oração olha que doutrina, a Deus Pai. Nós oramos sempre ao Deus Pai. Não oramos ao Espírito Santo e nem a Jesus. Nós oramos no poder do Espírito, pelo nome de Jesus, ao Deus Pai. E veja que Jesus passou a noite inteira em oração. E depois que Jesus ora a noite inteira, versículo 13, quando o dia amanhece, ele vai escolher os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Graças a Deus por essa escolha. Fala isso comigo. Graças a Deus por... Eu vou fazer de novo. Graças a Deus por essa escolha. Se não fosse essa escolha, o Evangelho não teria chegado até nós. Foram esses homens no livro de Atos, juntamente com Paulo, que levaram a igreja a se espalhar pelo mundo. Louvado seja Deus. E como Jesus escolheu? Como a gente faz, né? Faz uma oraçãozinha rápida aí, pastor. Nossa, eu tenho uma bronca dessa expressão. Oraçãozinha rápida. Jesus, para fazer a escolha dos 12, mesmo sendo Deus, passou a noite inteira em oração. E tem crente vacilando, falando o seguinte: vou tomar as decisões e não vou orar a Deus. Agora eu sempre digo, se você não ora pedindo orientação, vai ter que orar pedindo que Deus conserte as consequências. Cuidado, cuidado. É uma decisão difícil, uma decisão central na sua vida. Busque a Deus em oração. Jesus vai escolher os 12. Nenhum RH do mundo contrataria esses 12. Nenhum coach daria jeito nesses 12. Mas Jesus cuidou deles. Tinha tudo quanto é tipo de gente nos 12. E ele foi orientado por Deus, mas ele passou a noite inteira em oração. O Timóteo ficou, foi quinta-feira na sua casa ou sexta? Sexta, né? Sexta-feira ele ficou na casa da Kátia, porque eu fui levar o pastor Júlio no hospital. Aí quando eu cheguei, a Kátia falou assim: olha, fiz um lanche para eles aí, salsicha empanada. Aí Timóteo chegou para a Kátia, né? Foi salsicha empanada, vai vendo, num palito, nunca tinha visto aquilo. Compridinho assim, gostoso. Agora eu posso comer uma friturinha. Aí a Kátia me deu, falou: tô aqui, pastor, tem alguns aqui. Me deu um William, ganhei um pirulito assim, ó. Aí ela falou assim: Timóteo falou que quando ele for chamar uma moça para casar, ele vai levar ela para comer. Falei: não, isso não é tão romântico. Não foi? Aí ele chega em casa: pai, eu gostei tanto daquele
a salsicha empanada lá no palitinho, tudo. E ele contou essa história para mim. Então é só eu ir lá na tia Kátia, falo para ela fazer, chamo a moça e convido a moça. Eu falei, não, porque salsicha não é coisa que você dá para uma moça quando você quer convidar ela para casar. Larga a mão de ser mesquinho. Você quer comer camarão na praia e quer dar salsicha para a mulher? Larga a mão, né, Timóteo? Você nem é meu filho desse jeito, cara, eu vou te mandar embora de casa. Aí ele ficou olhando para mim assim. E outra, meu filho, agora falando sério, dá aqui a sua mão. Nas decisões centrais da vida, Deus tem que dar direção, Deus tem que dar a sinalização. Você vai passar a sua vida orando a Deus para você não errar no casamento, não errar na carreira, não errar, é orar, e mesmo orando a gente erra ou não erra? Jesus passou a noite em oração, e tem crente que fala assim, não preciso de oração, eu estou tranquilo, eu já sei como que a vida é. Não ora para tomar decisões, mas vai orar para lidar com as consequências. O Henry Nouwen, o teólogo que nós aprendemos a amar quando nós estudamos oração, diz que nós precisamos criar ou abrir espaço em nossa vida para Deus. Lembra, Lucas? Marcou, Lucas. Abrir espaço na nossa agenda para o Senhor. Abrir espaço para que tenhamos tempo para ouvir Deus. A gente ouve tantas músicas e a gente não coloca uma canção que eleva a nossa alma a buscar a Deus. A gente tem tempo para assistir, maratonar na Netflix da vida, mas a gente não tem tempo para ouvir um sermão bíblico. Para frequentar a EBD, a gente tem 1000 desculpas. A gente pensa que o nosso tempo de oração é muito grande e a gente ora e passou 2 minutos. E Jesus passou a noite inteira em oração. Eu fiquei imaginando, e esse ano eu vou fazer isso, vou convocar a igreja para uma vigília de oração. Vamos ver quem vem, para a gente orar, para a gente se unir em oração, para a gente blindar a igreja, para a gente não ter setas do inimigo atingindo a igreja, amém? Vamos fazer uma campanha para a gente orar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos filhos que estão longe da igreja, pelos nossos filhos que não estão aqui entre nós. Agora, se fosse para uma festa, a gente viria. Para aquilo que é importante, a gente não se une, a gente não se envolve, a gente não aprende com Jesus. E a gente quer fazer com a nossa força. E você que é pai, você pensa que é você que vai educar seu filho. Não é só isso. Você precisa da igreja. Ele precisa de outras referências. Abre espaço, em nome de Jesus, na sua vida, nesse ano. Fala assim, ó, a partir dessa semana, desse sermão do Jefferson que incomodou, ele voltou com a corda toda. Eu preciso abrir um espaço na minha agenda. Quero ter um tempo para Deus. Agora, eu tenho aprendido assim, quando a gente separa um tempo para Deus, a gente precisa separar um tempo para as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Eu melhorei um pouquinho, o Timóteo já pediu para mim, pai, eu preciso que você volte a cozinhar. Eu falei, cara, vai dar serviço para mim? Estou querendo descansar. Eu quero yakisoba, eu quero churrasco, eu quero não sei o que. Eu falei assim, quem que vai financiar tudo isso? Eu falei, eu tenho lá um dinheirinho. Eu falei, eu preciso abrir um espaço para cuidar da Natália. Se eu quero amar a Deus, eu preciso... Estão entendendo? Qual é o tempo que você vai ter com a sua família nesse ano? César, você que vai casar aí com a Marina, entendeu, Marina? Já vai separando um tempo na agenda. Vocês vão trabalhar bastante agora. Agora, a Mariana ontem, lindo. A Mariana começou a trabalhar, você viu? Coisa boa, né? Se formou, já está trabalhando. Aí cheguei ontem aqui pela manhã, eu ouvi um som de teclado, Vanessa. Aí vim bem quietinho assim, que nem um gatinho. Tava ela e a Poliana.
A Mariana ensinando as notas no teclado para a Poliana. Aí eu falei assim, que coisa linda. Falei, ô, funcionária da CBA, tudo bem? Ela virou assim. Falei, estou aqui, pastor. Falei, então, que bacana. Aí acabou a aula, a Marina também acabou a aula, as duas subiram e começaram a encher bexiga para o evento de ontem com as crianças. Aí eu falei, obrigado, Senhor, porque essas meninas recém-formadas estão abrindo espaço na agenda para servir a Deus, para buscar o Senhor. Abre espaço, pare de pensar em você, pense na sua devoção a Deus, nos seus filhos diante do Senhor, na sua velhice. Você já pensou nisso? Começa a preparar e coloca isso na agenda de oração. E encerro a minha fala, que nós precisamos entender os ritmos da vida. Quando você tem 10, 15 anos, você pensa de uma maneira. Quando você tem 20, de outra maneira. Eu cheguei no 40, vou fazer 43 agora, de outra maneira. E aí a orientação clínica, médica, um dos médicos que eu passei é um senhor, ele tem 82, ele falou assim, sabe qual é o seu problema? Eu levei lá todos os meus exames, e agora parece que está meio que fechando mesmo, que eu tenho o tal do TDAH. E aí quem anda com quem tem TDAH tem que ter calma, né? Um dia que nem hoje eu empolgo e eu não paro. Tenho paciência comigo. É assim, intenso, fala alto, tal, muito foco, não sei o quê. Aí ele pega todos os exames, ele olha para mim e ele falou assim, sabe qual é o seu problema? Jefferson. Eu falei, sim, senhor. O problema é que você tem uma cabeça de 20 anos e agora o seu corpo tem 43. E agora você vai ter que fazer uma conjunção aí e entender os ritmos da vida. Eu falei, eu não posso ficar só acelerando, trabalhando que nem louco, passar a noite, madrugadas, trabalhando, lendo, escrevendo. Eu falei, não pode. Se você quer ser útil na vida das pessoas, você vai ter que entender os ritmos da vida. Falei, mas ô doutor, quando eu tinha 20 e poucos lá no seminário, eu dormia 3 horas. Falei, então, mas seu organismo tinha 20 anos, meu filho. Agora você tem 40. Ritmo de vida. Eu comia qualquer coisa, agora você não pode comer mais. Ritmo. Aprenda isso. Trabalho versus descanso. Trabalhou bastante, tem que ter tempo de descanso. Muito suor versus sono reparador. Aí eu falava assim, mas eu durmo bem. Aí a máquina mostrou o contrário. Colocaram os negócios lá. O meu sono é agitado. O meu corpo está dormindo, mas minha cabeça está trabalhando. Por isso que quando eu acordo cedo, eu tenho 1000 ideias. Agora os caras querem dar remédio para eu ter um sono reparador, um sono que descanse. É um tal de sossega-leão. Se você não dormir bem, não é assim? Teve uma ocasião que os discípulos estavam arrancando o cabelo, porque o barquinho estava sendo varrido pelas fortes tempestades, e Jesus estava fazendo o quê? O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Quem é muito ansioso como eu, a Bíblia diz o seguinte, vá dormir, porque o seu sustento não depende de você, o seu sustento depende de Deus. Vá dormir. E dormir faz parte da nossa espiritualidade. Lembra de Davi? Em paz me deito, e eu não pego logo no sono, e eu ficava invocado com isso, porque a minha mente TDAH fica trabalhando. Estou pensando lá em setembro, no aniversário da igreja, Natal. Aí Jesus vem e fala assim, basta cada dia o seu mal. Hoje, a comida de hoje, o sono de hoje. Se você se fadiga bastante, busque prazer em abundância. Trabalhou bastante, tenha umas férias prazerosas.
trabalhou o mês inteiro, pelo menos uma vez no mês, faça aquela mesa estilo banquete. Aí o Timóteo falou assim outro dia: quem vem jantar aqui em casa? Falou: hoje é só nós. Jantar especial. Especial é só nós três. Eu quero celebrar com vocês a minha recuperação. Só celebrar. Isso a gente aprende com Jesus. A gente trabalha bastante, mas a gente precisa aprender a descansar bastante. Eu espero que nesse ano você viva em devoção a Deus. Eu não sei o que ronda o seu coração nessa manhã, mas eu queria falar assim, vamos juntos descansar no poder de Deus. Se você confia no poder de Deus e você tem uma situação aí apertada no seu coração, como eu, que você cante com a gente, né, Lucas? Descansando no poder de Deus.